Ora, eu penso que está. Pronto, controla-se. Está bem? Chega o tripé um pouquinho para cá. Obrigado. Acho que é mais fácil. Alguém pode dizer se já está lá? Já está lá? Então, muito bom dia a todos. Bem-vindos à lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Figueira da Foz. Bem-vindos também a quem nos está a seguir através da transmissão em direto via Facebook. Hoje estamos bastante limitados porque o nosso irmão João Carlos não pode estar connosco, nem o Davi, por causa das limitações das viagens entre concelhos. Eles vêm de um outro concelho, vivem, como sabemos, no concelho de Leiria, distrito de Leiria. Então, por isso mesmo, nós hoje estamos limitados a uma única câmara telemóvel, mas está a ser excelentemente bem controlada pelo Marcos, então, pelo Mateus. Então, isto é o Marcos. Receberam. Então o Mateus hoje vai assegurar a qualidade da nossa transmissão vídeo via Facebook para todos, evidentemente. Muito bom dia, este é o dia que fez o Senhor. Eu vou pedir que o nosso irmão Francisco possa pedir ao Senhor Deus que nos oriente em tudo o que vamos pensar, fazer sentido nesta manhã. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse domingo, por essa manhã tão gostosa, que podemos estar juntos na tua casa, para louvarmos e agradecer o teu nome. Somos gratos por essa igreja, somos gratos pela direção da mesa, que o Senhor continue cuidando de cada um, abençoando, sustentando nas suas mãos. Pedimos por esse culto pela manhã, pela nossa escola dominical, que o Senhor esteja à frente de tudo que for feito aqui, Deus, que tudo seja para a tua honra e tua glória. Que o Senhor use o nosso irmão que está à frente para nos trazer a palavra, que ele possa ser unido pelo teu Espírito Santo, que possa fazer uma mensagem confortadora aos nossos corações. Abençoa todos que estamos aqui, abençoa os nossos irmãos que não puderam estar, absolutamente cuide de cada um. Estamos ligados por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Vamos então iniciar o estudo e vamos procurar que lá em casa os nossos irmãos e amigos que nos estão a seguir, bom dia uma vez mais, possam também, na medida do possível, ter o acesso à apresentação que preparámos. Vamos então iniciar uma vez mais o estudo do livro de Isaías. Hoje o título é Deus age. Deus age. Vamos, sobretudo, estar à volta do capítulo 46 de Isaías. Então, eu vou pedir que, sem mais longas, hoje vamos procurar também reduzir um pouquinho o tempo da nossa escola bíblica dominical e também do nosso culto, porque, evidentemente, haverá depois a necessidade de, às 13 horas, nós cumprirmos a determinação de estarmos em nossas casas, no confinamento, e vamos, evidentemente, continuar a orar para que Deus nos oriente nesta terrível situação que estamos a conhecer, nova nas nossas vidas, mas vamos continuar, evidentemente, a pedir a Deus sabedoria e orientação aos governantes do nosso mundo, a todos aqueles que estão na linha da frente, pessoal que está relacionado com as instituições de saúde. Vamos pedir pelos nossos irmãos que estão a desempenhar funções que estão diretamente relacionadas com o combate ao Covid-19 e vamos também, evidentemente, pedir a Deus que nos oriente no que diz respeito às decisões que vamos tendo de tomar em nome da Igreja e pela Igreja e para a Igreja, para que, sobretudo, Deus possa ser honrado, glorificado e em tudo nós possamos ser a luz do mundo, conforme aquilo que o Senhor Jesus
mandou ser. Tema da lição de hoje, bem-vindos a todos aqueles que vão chegando e que vão nos alegrando, bem-vindos também então a quem aos poucos está a aceder à transmissão via Facebook. O tema de hoje então, e vamos estar então no capítulo 46 de Isaías, vamos abrindo as nossas Bíblias no capítulo 46 de Isaías. O único Deus verdadeiro é incomparável e vai cumprir o seu plano para salvar o seu povo. Este é o tema de hoje. O único Deus verdadeiro é incomparável e vai cumprir o seu plano para salvar o seu povo. Estamos já, parece que foi ontem que começámos, mas estamos já a aproximar-nos do fim do estudo do livro de Isaías. Na próxima semana será a lição número 10, o título é Deus Consola, e estaremos à volta do capítulo 49 de Isaías. Ou seja, se nos recordarmos do plano de estudos que decidimos seguir desta vez para o estudo do livro de Isaías, estamos, portanto, a aproximar do fim. Hoje estaremos ainda a observar uma lição baseada na ideia da grandeza de Deus, mas a partir da próxima semana estaremos então já na penúltima parte, paz trazida pelo servo, paz trazida pelo Messias. Estas são as 4 bases doutrinárias. Temos-las repetido semana a semana, muito rapidamente, as 4 bases doutrinárias nas quais estão assentes o livro de Isaías. A primeira, Deus é incomparável, ou seja, Deus é soberano. A segunda, o Santo de Israel deve ser adorado em Jerusalém, no Velho Testamento, hoje no Novo Testamento, como o Senhor Jesus disse, em espírito e em verdade. Em terceiro lugar, a terceira base doutrinária, o servo do Senhor é o Senhor Jesus, que traz justiça, retidão e paz. Ele encarnou, viveu, pregou entre nós, viveu sem pecado, morreu e ressuscitou por cada um de nós. O servo do Senhor, anunciado por Isaías, foi cumprido no Senhor Jesus. E finalmente, a quarta base doutrinária, Deus tem a sua mão estendida, Deus é um Deus salvador, como hoje vamos continuar a ver. No entanto, evidentemente, para todos aqueles que não aceitarem esta proposta, haverá condenação à eternidade sem Deus. E esta é a quarta base doutrinária do livro de Isaías. Uma pergunta que podem ou não responder em voz alta. Mas eu gostava que sim, e também, já agora, para quem está lá em casa, a Paula faz o favor de transmitir, ser a voz para aqui daqueles que estão nas redes sociais e que estão em interação connosco, e por favor participem, mas digam honestamente, são mais do tipo executar depois de planificar, ou são mais do tipo de executar e depois vamos lá ver? Desarrascança. Ou seja, somos mais do tipo, se calhar, norte-europeus, nórdicos, somos mais do tipo planificadores e, portanto, a execução ao longo da nossa vida é com base naquilo que foi previamente planificado, discutido, avaliado, eventualmente até colocando lá os recursos que são necessários a afetar a esse plano, ou somos mais do tipo eu executo e depois logo se vê o que é que isto vai dar. Sejam honestos, são mais do tipo planificador ou são mais do tipo logo se vê? 50-50. 50-50. 50-50. Logo se vê. O António é mais do tipo, logo se vê o que é que isto vai dar. Sejam honestos, está bem? Não vale a pena estarmos aqui a dizer que quem executa muito necessariamente é mais bem sucedido do que quem executa e depois vê. Não é isso. Mas sejam honestos. Sim, Mateus, força. Ou não ias andar? Pensei que estavas a fazer sinal para intervir. Ninguém quer dizer mais nada? A Diana disse que gosta de planificar todas as tarefas, sejam domésticas, sejam de estudo, mesmo nos passeios que faz. Mesmo nos passeios que faz. Eu conheço uma pessoa, só para ter uma ideia, que hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil com a internet e é mais fácil
enfim, com o conjunto de informação que está à nossa disposição. Mas eu conheço uma pessoa que, antes de fazer uma viagem, e estamos a falar há 20 anos atrás, antes de fazer uma viagem, por exemplo, pela Europa, assegurava-se de ter, e reparem que hoje é tudo, pela Europa, pelo menos é quase tudo euro. Estamos a falar numa altura em que cada país tinha a sua moeda. Imaginem que era uma pessoa, por exemplo, ir daqui até a Alemanha de carro. Imaginem a quantidade de autoestradas e de troços de autoestrada que fazia até chegar à Alemanha. Essa pessoa que eu estou a conhecer, que eu conheço, determinava cada troço da autoestrada que ia fazer previamente com os tostões certos na própria moeda até chegar à Alemanha. Ou seja, planificava até o supermercado onde ia fazer compras na noite em que ia pernoitar num determinado local. Ou seja, as férias, se demorassem 15 dias, estavam rigorosamente todas planificadas ao pormenor, de maneira que, dizia ele, eu não consigo ir de férias a pensar que alguma coisa pode não correr bem. Eu não consigo ir de férias a pensar que o stress das férias me vai tirar o prazer de alguma coisa não estar de acordo com aquilo que deve ser. Eu sei que estou a dar um exemplo, e é verdade aquilo que eu estou a dizer. O João Mateus está a dizer que é demasiado impaciente para planear. É demasiado impaciente para planear. Ok? Mais. O Não está mais que é tudo pelo improviso. Tudo pelo improviso. Eu acho que Francisco. Existem situações que não é preciso fazer esse planejamento. Agora, de vez em quando, a gente faz alguma coisa assim que não planeja muito bem e às vezes o resultado não é tão bom. Deixem-me colocar a seguinte questão. Acham que quem... eu sei que no português do Brasil diz-se planejamento. Diz planejamento. É planejamento. Eu não estava entendendo o que você falava aí. Eu esqueci-me de pôr a legenda. Tá bem? Se há palavra... Viva, Júlia, viva, Priscila, bom dia. Se há palavra que é diferente no português do Brasil e no português de Portugal, é essa. Diz-se planejamento no Brasil, em Portugal nós temos o J. Diz-se planeamento. Está bem? Então, desculpem, eu esqueci-me de fazer essa tradução. O João Lino, já agora, Sim. o João Lino diz que com a experiência que ele teve agora, os planos são frágeis nos tempos, não é? Ok. Muito bem. Não sei se estão todos, eu penso que a Paula pode tirar a máscara para nós percebermos melhor o que ela está a dizer. Sim. Está bem? Então, ok. Então, ela está a fazer, como sempre, de porta-voz que as pessoas vão escrevendo. Luciano e Juscelino, bom dia. Só para ter uma ideia do que estamos a tentar perceber, estamos a tentar ver se entre nós há uma maior planificação, um planeamento melhor antes de executar, ou se gostamos mais de executar e depois logo se vê. Ou seja, uma lógica mais desenrascada de viver. Está bem? A questão é a seguinte: acham que são melhor sucedidos quando planejam, não é? Ou acham que nós somos melhor sucedidos quando vamos atuando tendo em conta as circunstâncias? Posso só dizer, tu vais estar piada porque a irmã Madalena diz que quando ia para o acampamento, até as peças de Lego de cada neto contava antes de entrar no acampamento, era para saber quantas é que tinha de trazer. E o João Lino está a dizer que hoje em dia planeava com flexibilidade mais veriano. O quê? Mais veriano, ou seja, é tudo calculado. Ok. Muito bem. São mais sucedidos, ou são melhor sucedidos, quando executam tendo em conta a planificação que fizeram, ou quando são desenrascados? É assim, da experiência que eu tenho, se permites, Claro. hoje em dia está provado, eu peco por defeito, que é isso, porque eu fui habituado a planear. Eu qualquer coisa que nós fazíamos, e estou a falar mesmo na vida militar, há uma fita de tempo, às tantas horas acontece isto, e portanto eu digo que há sempre um plano. Para sermos bem-sucedidos tem que haver um plano. A não ser que a gente queira descontrair, e é o que eu faço, quando estou de férias tento descontrair e não faço planeamento para nada, mas acabo de fazer planeamento. Sempre. Por defeito, está cá dentro. Mas acredito que as coisas têm um plano. O plano não quer dizer que vai ser isso que vai acontecer. Um plano é um plano, como dizia um comandante dos meus. Um plano é um plano.
mas depois na prática pode não resultar. Mas nós tínhamos um plano. Portanto, acredito que se as pessoas se habituarem a fazer um planeamento, ou um planejamento, como queiram, que serão um pouco mais bem-sucedidas. Porque no improviso, é assim, nós não vamos para uma missão qualquer e não vamos esquecer de levar água, por exemplo. Isto é assim um exemplo assim de coisa. Eu acredito no planeamento. Mas volto a dizer, o plano não tem nada a ver depois com a execução, muitas vezes. Outras vezes até acontece, mas há sempre coisas que falham. O Luciano ia intervir? Às vezes nós conseguimos fazer coisas muito boas desenrascando-se. Amém? No improviso, começa a se fazer sem imaginar qual vai ser o resultado final, e você tem um resultado final muito bom. Entretanto, só com um planeamento prévio é que você vai ver se foi bem sucedido ou não. Não é? E quando você tem um plano, você cria um boneco. Cria um boneco na mente, e se ao final da execução aquilo ficar, o que foi realizado foi exatamente aquilo que estava no boneco, aí teve um sucesso. A Dete está mortinha de falar, não é? Então, Dete, vai você. Eu estava ali a ver a Dete aos saltinhos. Sim. Estava aqui a pensar que Deus arquiteta Oh, um Dete, plano. já me estás a estragar a escola. Não, estou a brincar. Não, mas eu pensei nisso. Até ele certamente vai falar, eu também não quero ter muito à frente. A nossa Mas escola a diferença, é assim, né? Nós claro. somos teus filhos, mas somos pecadores, não é? Quer dizer, não somos perfeitos. E os nossos planos às vezes falham. Dete, não te esqueças do que vais a dizer. O que é que acham que mais contribui para que o plano que nós idealizamos não se concretize? Quais são normalmente os maiores obstáculos ao cumprimento do plano que nós idealizamos? É realmente o imprevisto que às vezes, o imprevisto que às vezes pode surgir. E o imprevisto surge porquê? Porque se calhar não era o propósito de Deus, não? Não, na nossa vida. Na nossa vida normal. O que é que acham que mais atrapalha o plano que nós organizamos? Sim, Amaury. É porque nós somos sociais. Então não dependemos só de nós mesmos. Exato. É as pessoas. Ou seja, O contrário é o fator humano. é o fator humano. Não é? Exatamente. Exatamente. Nós vamos numa viagem, tivemos um furo, não foi o fator humano? Se calhar. Ou uma averia de um carro. Pronto. Mas tem feito uma revisão aos pneus e tal, antes de Se alguém virava para esta cidade. Mas para revisão é menos provavelmente. Mas concordo. É exatamente isso. Eu fiz magistério, Agora a né, porcentagem. de professora, e nas primeiras coisas assim, que nós aprendemos no magistério é fazer o planejamento daquilo que você vai executar. Mas sempre o professor falava o planejamento, o plano de aula, ou de curso, ele é flexível. Exatamente. Porque depende de quem, né, vai executar, onde você vai executar, com que pessoas você vai executar. Então ele é flexível, mas você precisa ter uma linha para você seguir um direcionamento. Ou seja, o próprio plano, para ser bem feito, tem de prever a sua flexibilidade. Se não previr a sua flexibilidade, não é um plano bem feito. Correto? Estamos de acordo. Sendo que a própria avaliação do que estamos a fazer vai contribuir para que durante esse plano nós possamos redimensionar, afetar outros recursos, achar que aqueles não eram necessários, etc. Isto tudo porquê? Vamos então, obviamente, não estamos aqui a falar de qualquer tipo de aconselhamento matrimonial ou de vida, não é nada disso. Não é? Então, porquê é que estamos a falar disto? Porque o que o capítulo 46 de Isaías nos mostra é que Deus tem um plano. Provavelmente, nós temos sido convidados durante demasiado tempo a pensar que Deus é um Deus que vai adaptando o seu plano à medida das circunstâncias ao longo da história. Não é verdade. O que nós aprendemos no capítulo 46 de Isaías é que Deus tem um plano e está empenhado em executá-lo. Qual é o plano de Deus para a humanidade? Não sei se nós acordamos todos os dias com esta certeza. Se vos perguntar, acima de tudo,
Qual é o plano de Deus para a humanidade? O que é que acham que a maior parte das pessoas, infelizmente, à nossa volta, fora destas paredes, iria dizer? Por exemplo, imaginem que nós agora saímos daqui. Eu às vezes gostava que a nossa escola bíblica dominical demorasse, por exemplo, o dia todo domingo, para nós podermos almoçar juntos, para nós podermos fazer coisas juntos, para nós podermos brincar juntos, para nós podermos jogar a bola juntos ou fazer outras coisas juntos. E uma das coisas que era muito interessante era agora eu propor-vos o seguinte: tem meia hora para falar com as primeiras 5 pessoas que encontrarem lá fora. E perguntem à pessoa esta questão muito simples. Qual é que acha que é o plano de Deus para a humanidade? Sejamos honestos, o que é que a maior parte das pessoas nos iria dizer? Não sei. Não sei? Não há plano, Não há Deus? Não é Não há isso. planos. Não acredito em Deus? Não acredito que Deus sequer esteja interessado em mim? Não é? Vendo a humanidade, vendo o que está à nossa volta, como é que eu posso acreditar em Deus? Não acredito que a Bíblia, não acredito na Bíblia e por aí fora. Seria provavelmente o conjunto das respostas que nós teríamos hoje, Figueira da Foz, dia 10, hoje é dia 10, não é? Dia 10 de janeiro de 2021. Agora, como é que o nosso coração fica quando ouvimos este tipo de respostas? Triste. O nosso coração fica desolado, não é? Sentimos pequeninos. Ora, por isso mesmo, a nossa vida tem de demonstrar que aquilo que o capítulo 46 de Isaías afirma é verdade. É verdade, era verdade para o tempo de Isaías, 700 e alguns anos antes de Jesus, e é verdade para hoje, para nós, 2021 anos depois do nascimento de Jesus. E o que é verdade? Deus tem um plano. Agora, o que é que isto significa? Nós dizemos assim, Deus tem um plano. Em primeiro lugar, significa duas coisas. Deus existe. E isso é uma premissa que, infelizmente, uma boa parte das pessoas que estão à nossa volta não a tem. Em segundo lugar, que Deus tem um plano. Está bem? O que é que isso significa? Significa que Deus não inventa. Deus não é como nós. Nós é que temos em conta muitas variáveis. Deus tem um plano. Agora, falta a terceira parte. Qual é a terceira premissa? Qual é o plano de Deus para a humanidade? É a destruição, é a tristeza, é a dor, é a salvação. Está bem? Então, é isto, são estas 3 coisas aparentemente simples, mas que são a base, devem ser a base da nossa vida diária, que nós encontramos no capítulo 46 de Isaías. Deus existe, Deus tem um plano para a humanidade e esse plano é a salvação da humanidade. E vamos ver que Deus nunca desiste, é a quarta parte. Deus nunca desiste deste plano, mesmo quando a humanidade não o merece. Deus não tem este plano porque nós somos importantes. Por nós. Nós somos importantes por aquilo que Deus é. E por aquilo que Deus quer fazer por nós e para nós. Então, vamos ao capítulo 46. Sem mais introduções, que são importantes para nós percebermos o que vamos hoje estudar. Mas quando nós olhamos para os versículos 1 e 2, e vou pedir que um de vós, por favor, nós depois, daqui a pouco, já vamos recuar um pouco para percebermos o contexto destes versículos. Mas, para já, gostava que um de vós pudesse ler em voz alta, e lá em casa certamente também poderão ler Isaías capítulo 46, versículos 1 e 2. Quem pode ler, por favor? Isaías 46, versículos 1 e 2. Vele-se em curva, neve-se abaixo. Os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Eles juntamente se encurvam e se abatem. Não podem livrar-se da carga. A sua alma entra em cativeiro. Obrigado, Carquim. Vamos, para perceber o contexto destes 2 versículos do capítulo 46, vamos ir um pouco para trás. Está bem? E gostava que pudéssemos, não temos tempo, não há qualquer possibilidade, nem sequer haveria qualquer tipo de atenção para isso, e não vamos poder ler desde o capítulo 42, está bem? Mas se em casa tiverem alguma curiosidade em relação a isto, o capítulo 42 de Isaías, e agora vamos então recuar um pouco,
O capítulo 42 de Isaías começa com aquilo que é chamado um dos 4 cânticos do servo. Muitas vezes estas explicações, mais ou menos teológicas, afastam a nossa capacidade de atenção é muito curta e é cada vez mais curta, mas estes 4 cânticos do servo serviram para Isaías descrever a pessoa e a obra do servo do Senhor, o Messias. Só para termos uma ideia, e não lendo porque não temos tempo, mas se nós passarmos os nossos olhos assim muito rapidamente pelos versículos 1 a 9 do capítulo 42, e se nós repararmos logo no princípio, o que é que diz logo o versículo 1 do capítulo 42? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Isaías, 700 anos antes, fez com que o plano daquilo que iria ser o Messias. Ou seja, nós nestes versículos temos aqui como Jesus Cristo depois foi. É muito interessante, e se quiserem em casa, com alguma calma, sem agora a pressa, enfim, mas com algum tempo para podermos perceber bem isto, do versículo 1 a 9, nós temos uma caracterização do Senhor Jesus, que termina com uma ideia que é uma das máximas da nossa Igreja nos últimos tempos. A certa altura, Isaías diz assim: aqui está o meu servo, o meu escolhido. E depois sabem o que é que diz a seguir? Em quem me alegro. Ou seja, em quem sorrio. Deus sorri. Deus alegra-se. A nossa missão é fazer Deus sorrir. Ora, vejam que a missão de Jesus também foi fazer Deus sorrir. Eis aqui o meu servo, o meu escolhido, em quem me alegro. Esta questão da escolha é muito interessante. Não temos tempo, mas se pudéssemos ver Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, vejam que Deus escolheu Abraão e os seus descendentes para serem uma bênção para todas as nações. Ou seja, nós somos da descendência espiritual de Abraão. Qual é que é a nossa missão na vida? Porque fomos escolhidos por Deus, sermos uma bênção para aqueles que estão à nossa volta. Isto é muito interessante, mas é também muito sério. Será que nós vivemos todos os dias com esta ideia de que devemos ser bênção para quem está à nossa volta? Como é que isto funciona? Reparem, isto faz parte do plano de Deus. Quando nós dizemos que Deus tem um plano salvador. Mas esse plano salvador passa por quem? Passa por Jesus e passa por nós. A quem é que Deus confiou a tarefa de pregar? Quando nós dizemos assim, a nossa igreja prega o Evangelho de Jesus Cristo, o que é que isto significa? O que é que significa que nós, portanto, como igreja, pregamos o Evangelho? O que é o Evangelho? A boa nova. Somos nós. O que é a boa nova? Jesus veio para salvar. Não é? A quem é que cabe pregar isto? A nós. É só por aquilo que nós dizemos? Não. É por aquilo que nós vivemos. É isto, é ser bênção. Não é? Quando é suposto que nós digamos um palavrão, eu tenho um miúdo a quem ajudo no seu percurso estudantil, que está sempre a tentar que eu diga as neiras. E ele não acredita que eu não diga as neiras. Não é possível. Não faz parte de mim. Normalmente não digo as neiras. Portanto, escusas, eu não acredito nisto. Mas nunca disseste mais neiras. Se calhar uma vez ou outra, mas não faz parte. E ele está sempre a tentar que eu diga as neiras. Mas não estou a falar de mim, atenção. É isto que quer dizer. Quando é suposto que nós digamos um palavrão, se calhar não saiu. Quando é suposto que nós repliquemos determinada maledicência que disseram de nós, se calhar não é isso que vai sair de nós. Então, isso é dar testemunho, isso é ser bênção. Foi isso que Deus pediu que nós façamos, foi assim que Jesus fez.
Quando se lerem com calma, vai aparecer ali. Eu hoje confesso. A Diana está a dizer que as nossas atitudes mostram a quem pertencemos. Exatamente. A quem pertencemos. Exatamente. É isso mesmo. Obrigado, Diana, e obrigado a todos aqueles que estão a contribuir para que a nossa escola dominical seja interativa. Passem só os olhos assim muito rapidamente, ainda no capítulo 42, pelos versículos 13 a 17. Eu estava a dizer que hoje eu usei um bocadinho dos mapas. Confesso que quando estruturei a apresentação da Escola Bíblica Dominical pensava que o João Carlos vinha e, portanto, seria também fácil para aqueles que estão em casa a poderem ter a tela cheia, não é? Em casa. Peço desculpa, realmente, e pedimos desculpa, hoje a nossa transmissão tem deficiências e não é assim tão fácil para quem está em casa ver a apresentação. Como sabe, ok, obrigado. Como sabem, a apresentação é facultada a quem a quiser e, portanto, em casa poderão, com mais calma, reparar que aquilo que ali está faz sentido. Os capítulos 42 a 44 focam esta questão. Aqui está o meu servo, o meu escolhido, em quem me alegro. Primeira ideia, introdutória, até chegarmos ao capítulo 46. Deus vai intervir pelo seu povo, embora este esteja espiritualmente cego e surdo. Ou seja, apesar de muitas vezes nós não conseguirmos transmitir nem viver de acordo com aquilo que Deus quer completamente para nós, ainda assim Deus intervém por nós. Ou seja, o plano salvador de Deus, o plano santificador de Deus é constante, é permanente, apesar da nossa cegueira espiritual, apesar da nossa surdez espiritual. Segunda lógica, que está também nos capítulos 42 e 43. Deus está permanentemente a exortar-nos a obedecer à sua palavra, porque é Ele quem tem o poder para retirar os nossos pecados. Por vezes somos convidados a pensar que através da meditação, através de uma certa ascese, ou seja, de uma prática de vida sem pensar nos bens materiais, por exemplo, ou sem pensar nos supostos prazeres da vida, prazeres carnais, que só por causa disso nós vamos atingir nirvana, não é? Vamos atingir um estado de transcendência. O que é que a Bíblia nos diz? Só Deus tem o poder para retirar os pecados. Há uma passagem bíblica no Novo Testamento, 1 João, que diz, se nós confessarmos os nossos pecados, o que é que diz a seguir? Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar. O que é que isso significa? Significa que vamos fazer sempre aquilo que é suposto fazer, vamos fazer sempre aquilo que devemos, vamos dizer sempre aquilo, nada disso. Nós somos pecadores, nós sabemos isso, e por isso é que é importante confessarmos os nossos pecados, mas somente Ele é fiel e justo, somente Ele tem o poder para retirar a penalidade do nosso pecado, não o pecado, porque ainda estamos nesta terra. Terceira lógica que encontramos até chegarmos ao capítulo 46, capítulos 43 e 44. Só o Senhor é a nossa salvação. Nós vamos ver isso depois, e já vamos chegar ao capítulo 46, vamos ver isso a partir do princípio do capítulo 46, em que Isaías é mais específico e até fala, como há pouco a passagem que foi lida pelo Kim, até fala nos nomes dos deuses. Já vamos ver essa questão. É mais específico e diz, vocês podem ter este e aquele e o outro Deus, mas só o Senhor é a nossa salvação. E a quarta lógica, antes de chegarmos ao capítulo 46, está então também nos capítulos 43 e 44. O Senhor é soberano sobre todas as nações e superior a todos os seus falsos deuses. Pode haver muitas nações a confiar num determinado Deus.
Claro que no Velho Testamento e nestas passagens nós temos sobretudo deuses no sentido mais, digamos, mais religioso da questão. E porquê? Porque estas nações eram verdadeiras teocracias, ou seja, os povos antigos não faziam a separação moderna que nós fazemos entre Estado laico e Estado secular. Então hoje, no caso do Irão, também. Exatamente, era isso que eu ia para dizer. Exatamente. As chamadas democracias liberais modernas, que vêm das constituições liberais dos séculos XVIII e XIX, foram muito claras em determinar que não são os povos que têm uma religião, são as pessoas que têm uma religião. Ou seja, cada pessoa tem uma religião, mas o Estado é um Estado laico, na maior parte dos casos. Também sabemos que às vezes não é bem assim. Por exemplo, há determinados países que são fruto destas constituições modernas e por exemplo, vejam por exemplo o caso da Inglaterra, não é? A rainha da Inglaterra é a chefe da Igreja Anglicana, não é? Portanto, estas questões ainda não estão completamente ultrapassadas, mas nas nossas constituições liberais mais do tipo francês, de origem francesa, nós temos então esta clara separação entre aquilo que é a religião do Estado, que não existe, e a religião das pessoas, que cada um é livre de a ter. Felizmente, em Portugal, é assim, embora tenhamos, evidentemente, uma religião dominante, que é a religião católica romana, mas com um peso também que vai decrescendo em termos da importância do Estado, não é? Mas ainda temos um padre a benzer a ambulância, não é? Pronto, ainda temos esses velhos hábitos que vêm de muitos anos de tradição católica romana dominante em Portugal. Mas ainda hoje no nosso mundo nós temos teocracias, temos Estados que são claramente Estados que dependem de uma determinada facção religiosa que está no poder. Ora, nesta altura era assim. E, portanto, quando se fala em deuses, fala-se em deuses que tinham influência na forma como as pessoas viviam a sua administração. Muitas vezes o próprio chefe, o próprio rei, que tomava evidentemente o nome, tendo em conta uma determinada língua de uma determinada nação, era ele próprio considerado um deus. Vejam o que acontecia, por exemplo, com o faraó. Estou só a dar um exemplo mais comum, porque toda a gente sempre... Eu acredito que se vos perguntar qual foi a matéria que gostaram mais de estudar de história, provavelmente vão dizer o Egito. Não é? Toda a gente gosta do Egito. Ainda hoje tem assim um fascínio interessante sobre as pessoas e normalmente toda a gente gostou muito de estudar o Egito. E aqui está um bom exemplo daquilo que estou a dizer. O faraó era ele próprio um deus. Ora, quando no Velho Testamento, por exemplo, Isaías fala dos deuses, o que é que se está a dizer? Não é só a questão dos deuses em si, é a questão daquilo em que o Estado está baseado. Não é? Portanto, confiando naquele Deus, o Estado é aquele Deus. No fundo, está protegido. Vejam, por exemplo, as cidades-estado gregas tinham uma deusa ou um deus protetor. Ainda hoje é suposto que Portugal tenha uma mãe, não é? Que é a Nossa Senhora, não é? E é associado muitas vezes a esta figura que foi a quem o rei entregou a proteção do país. Ora, quando Isaías diz que só o Senhor é soberano, que o Senhor é soberano sobre todas as nações, está a dizer exatamente isto. Não confiem a vossa riqueza, a vossa segurança, a vossa superioridade em qualquer Deus que não seja o Deus, que não seja Deus, Yahvé, o Senhor, El Shaddai, El Elyon, todos os nomes que são dados no Velho Testamento a Deus. Agora, deixem-me só, antes de chegarmos ao capítulo 46, deixem-me dar nota daquelas 3 ideias que são absolutamente fundamentais para depois percebermos finalmente o capítulo 46. É que nós somos o povo escolhido de Deus. Ele nunca se esquece de nós. Será que nós acordamos cada manhã com esta alegria
do que isto significa? Reparem, nós somos o povo escolhido de Deus. Deus nunca se esquece de nós. É muito fácil, de uma forma perfeitamente demagógica, dizer que quanto mais nós confiamos em Deus, mais vamos ser felizes. Quanto mais nós confiamos em Deus, menos doença vamos ter. A doença não me afeta. Quanto mais confiamos em Deus, a minha conta bancária mais vai crescer. Não é? E certamente estamos familiarizados com este tipo de discurso. Não é isso que a Bíblia diz. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós somos o povo escolhido de Deus. Ele nunca se esquece de nós, mesmo que tenhamos doença. Ele nunca se esquece de nós, mesmo que, eventualmente, o nosso relacionamento esteja a passar por uma fase menos boa. Ele nunca se esquece de nós, provavelmente, quando ficamos desempregados. Ele nunca se esquece de nós quando temos de tomar uma decisão que implica, se calhar, abandonar alguma coisa que nos estava a dar alguma segurança. Nós somos o povo escolhido de Deus e Ele nunca se esquece de nós. Esta é a primeira ideia. Segunda ideia. Deus escolheu glorificar-se através do seu povo. Não por nós, mas Deus é glorificado quando o povo de Deus alcança a vitória. E, portanto, a nossa vitória é uma vitória em Deus para a glória de Deus. Quando nós alcançamos alguma coisa por Deus, é para a glória de Deus, ou seja, para fazer Deus sorrir. Deus sorri quando nós atingimos vitória na nossa vida. Não por nós, mas por Ele. Terceira ideia. Enquanto outros fazem os seus deuses, Deus formou-nos como seu povo. E esta passagem eu tenho mesmo que ler. Ou de ler. E vou pedir que um de vós leia, por favor. Isaías 44, para que aponte, então, até ao capítulo 46 esteja completa. Quem pode ler, por favor, Isaías capítulo 44, versículos 21 até 24. Isaías capítulo 44, versículos 21 até 24. Lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres vós, ó céus, porque o Senhor o fez. Exultai vós as partes mais baixas da terra, vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor uniu a Jacó e glorificou-se a Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Obrigado, Ted. É uma passagem poderosa, é uma passagem em que Deus promete livramento e, como vamos ver, começa esta parte, esta secção, esta porção do discurso de Isaías com a palavra lembra-te. Hoje vamos durante algum tempo, muito pouco, porque o tempo é inexorável, o relógio não para e rapidamente atingimos uma boa parte do tempo que nos estava determinado, mas vamos hoje considerar esta questão da memória. Não é para pararmos muito tempo aqui, mas por uma questão de contexto. Em que contexto é que estamos? Estamos num contexto em que o reino de Israel já tinha sido feito cativo e, portanto, o reino de Judá, o que tinha resultado então da divisão das 10 tribos do norte e das 2 tribos do sul, as 10 tribos do norte já tinham ido para o cativeiro, portanto, tinham perdido a sua autonomia, tinham perdido a sua identidade enquanto povo, e restava o reino de Judá. E qual é a mensagem de Isaías? Convertam-se, ouçam, lembrem-se de Deus, tomem as opções corretas, confiem em Deus. Não confiem nos deuses, confiem em Deus, porque se não o fizerem, então o que vai acontecer, o que vos vai acontecer, ou o que nos vai acontecer, Isaías é um profeta, sobretudo do reino de Judá, o que nos vai acontecer é aquilo que já aconteceu ao reino de Israel, e também nós passaremos por cativeiro. Mas ainda que isso aconteça, porque vai acontecer, o
que Isaías vai dizer é, ainda assim, Deus tem um plano e esse é um plano salvador. Este é o que aconteceu ao Império Assírio. Vejam a dimensão em que o Império Assírio acabou por ter nos tempos do rei Nabucodonosor, como vamos ver. Vamos avançar. Isaías, então, capítulo 46. Aqueles dois slides anteriores são uma contextualização para percebermos então que o que está a acontecer com Isaías é uma mensagem de profundo alerta. Se vocês não se converterem, se não se lembrarem, se não ouvirem Deus, então vai-vos acontecer, reino de Judá, aquilo que já aconteceu ao reino de Israel. Quem pode ler, por favor, Isaías capítulo 46, versículos 3 a 7. Agora sim, mais 10 minutos. Isaías capítulo 46, versículos 3 até 7. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tendo feito, levar-vos-ei, vos carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, a salariam no ourives, para que eu faça um Deus e diante desses se prostram e se inclinam. Observe, né? E sobre os ombros o dom, levam-no e põem no seu lugar. E aí ele fica, do seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua divulgação. Obrigado. O versículo 3, e daqui a pouco já vamos, como disse, já vamos passar algum tempo com esta questão da memória, ouvi-me, tomem atenção, mas não podemos perceber o versículo 3 sem nos lembrarmos do que há alguns minutos o Kim leu nos versículos 1 e 2. E, se repararem, nos versículos 1 e 2 do capítulo 46 de Isaías, são descritos pelo menos 2 nomes. Que nomes são esses? Bel e Nebo. Pronto. Sabemos que a pronúncia hoje provavelmente não será mais correta com o original. Sabemos que o hebraico não era uma língua que não era escrita com vogais, portanto, por vezes a fonética muda e não significará necessariamente, mas de qualquer maneira não é isso mais importante. Quem eram Bel e Nebo? Isso é que é importante. Tem alguma ideia de quem eram Bel e Nebo? Deuses da Babilônia. Exatamente. Se fizerem uma pequena pesquisa na internet, e é para isso que serve o Google, estejam à vontade, não há problema. Também era do mundo Nebo, não é? Exatamente. Nós temos hoje uma compreensão muito interessante acerca das religiões antigas. E o que é muito interessante é que, por causa das constantes conquistas, os povos antigos, vamos chamar até eventualmente as nações antigas, tinham alguns deuses comuns. Não é muito difícil encontrarmos. Aliás, se forem à internet, vão reparar, e se puserem, por exemplo, no motor de busca, na pesquisa, deuses da Mesopotâmia, por exemplo, vão encontrar vários deuses que eram comuns a vários povos. Estes eram 2 destes deuses comuns que, eventualmente, até podiam ter um ou outro nome ligeiramente diferente, mas que, de facto, eram assumidos pela população com a mesma, às vezes até a própria forma como eram representados. Eu coloquei ali
uma delas, não significa necessariamente que fosse esta a forma como eram sempre representados, mas até o mesmo Deus, a mesma figura, podia ter várias representações, mas o que era importante era o que é que isso significava para o povo. Ou seja, quais eram as características de um determinado Deus. Estes Bel e Nebo eram, portanto, dois dos deuses principais da Babilónia. Muitas vezes tinham características até com aquele que nos aparece muito na Cananeia, que era o deus Baal. Não é? Que certamente quem estuda a Bíblia há alguns anos já ouviu muitas vezes falar. O deus Baal era de facto um deus adorado sobretudo na Cananeia e, portanto, era como que o Deus. Muitas vezes este Deus Bel aparecia associado à ideia do Deus maior, Marduk. E, portanto, não é tão importante a questão da designação. Mas o que é que significava? E o que significava era rei, senhor sobre todos os outros deuses. Vejam que naquela parte que também certamente gostaram de estudar, por exemplo, na mitologia grega primeiro, e depois na mitologia romana, ou seja, os deuses gregos e os deuses romanos, tinham todos eles a mesma lógica, de que havia um Deus que era como que o pai dos deuses. Por exemplo, se vos perguntar na mitologia grega quem é que era o pai dos deuses, era Zeus. Não é? Lembram-se certamente de estudar acerca deste Zeus. Ora, Marduk e, portanto, Bel seria esta figura do pai dos deuses, a origem das divindades. Quem é que era Nebo ou Nabu? Era filho deste Marduk e, portanto, era como que alguém que representava a transição desde a liderança inicial, era aquele que tinha conquistado os títulos do seu pai. Era um deus muito, este Nebo ou Nabu, era muito popular, fundamentalmente entre as classes mais favorecidas da Babilónia. E porquê? Porque representava a sabedoria, a escrita, as interpretações divinas, o próprio Nabucodonosor, não é? Portanto, o nome do próprio imperador deriva, vejam esta colagem, portanto, do poder político ao poder religioso. Nabucodonosor era, portanto, associado também a esta figura de um Deus. O Monte Nebo, que certamente alguns dos irmãos até eventualmente visitaram, eu penso que ir a Israel não passa pelo Monte Nebo, mas normalmente o Monte Nebo faz parte de algumas rotas turísticas de quem visita Israel. O Monte Nebo foi o lugar de onde Moisés viu a Terra Prometida. Não é? Portanto, e o que era este Monte Nebo? Era o Monte do Deus. Não é? Seria onde este Deus Nebo ou Nabu habitaria, não de uma forma visível aos olhos do povo, mas porque era Deus, era invisível, mas seria o lugar da sua habitação. Ora, assim percebemos melhor, e agora vamos para o capítulo 46, percebemos melhor estes nomes, Bel, Nebo. Agora, como é que Isaías, e agora vamos terminar, vamos avançar para o fim. Como é que Isaías descreve estes dois deuses? Reparem que Isaías está a descrever estes deuses a um povo que ainda olha para eles, e estou a falar propositadamente do reino de Judá, numa altura em que estes deuses, que eram os deuses babilónios, estavam no seu auge.
o império assírio estava a dominar o mundo todo. Parecia que estes deuses eram, de facto, correspondiam à ideia de vitória eterna. Estes são os deuses do povo que está a dominar. Eu não sei se hoje nós temos, talvez não tenhamos hoje uma visão desta ideia de domínio mundial, não é? Sabemos que há países que são bem mais importantes do que outros no que diz respeito à sua economia, até ao seu poderio militar, mas imaginemos o que era, a certa altura, o Império Romano, por exemplo, o que é que significou o Império Romano, o que é este poder avassalador que tudo conquistava. Depois, eventualmente, mais tarde, porque não, o Império Português, não é? Foi capaz de construir o Império Mundial, o Império Espanhol, e depois o Império Inglês, etc. Imaginemos que nesta altura o Império Assírio tinha esta aura de crescendo. Como é que Isaías descreve estes deuses? Quais são as palavras que Isaías usa para descrever estes deuses? Bel, se encurva. Nebo, se abaixa. O que é que isto quer dizer? Exatamente. Se abate. Nós sabemos o que é que isto significava. Vejam o que era dizer isto de deuses de um povo que está avassalador. Não é? Afinal, Bel se encurva, o Nebo se abaixa. E depois o que é que diz, até de uma forma, com cuidado, e se repararem, estes versículos são de uma extrema ironia. Não é? O que é que diz a seguir o versículo 1? Eles são postos sobre animais. Porquê? São canseira para os animais. Exatamente, reparem, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Ou seja, se os animais pudessem falar, até diriam. Não é? Quer dizer, não. Quer dizer que não tem energia própria. Exatamente, nem os animais têm energia para carregar. Ou seja, é evidente que Isaías está aqui a descrever um povo, uma nação absolutamente derrotada. Estes deuses se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga. Eles mesmo entram em cativeiro. Isaías está a dizer isto, repito, numa altura em que as evidências eram todas ao contrário. As evidências eram no sentido de que estes reis estavam sustentados em deuses que eram absolutamente avassaladores, absolutamente dominadores. Mas o que é que diz os versículos 3 a 7? Primeira ideia. Eu vos criei e os levarei. Eu vos carregarei e vos livrarei. Vejam a diferença. Enquanto os deuses daqueles povos são canseira até para as bestas, não é? Vejam como Deus diz que vai tratar o seu povo. Vocês são povo meu, eu vos criei e portanto eu vos levarei, eu vos carregarei e vos livrarei. Enfim, o tempo passa de facto muito rápido, mas a partir do versículo 5, nesta porção entre o capítulo 3 e o capítulo 7, há 4 perguntas que aparentemente querem dizer a mesma coisa. O que é que Deus diz a partir do versículo 5? Faz 4 perguntas, que são mais ou menos: ninguém se compara a mim, ninguém é meu igual, ninguém é comparável, ninguém se pode comparar. Nós pensamos assim, mas por que razão é que é necessário 4 vezes esta mesma declaração que parece querer dizer a mesma coisa? O Senhor é incomparável, o Senhor está acima de tudo, o Senhor está acima de tudo o que já tinha sido dito. Não é possível imaginar como é que um Deus que não pode ser comparável, ainda assim está interessado em mim. E depois os versículos 6 e 7 avançam com 4 ideias que são ao mesmo tempo condenações.
os donos, diz o versículo 6, os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, pagam ao ourives, ao artesão, para fazer, diz o versículo, para fazer um Deus, e depois prostram-se a esse mesmo Deus. Vejam que há ali um conjunto de etapas. Aqueles que têm dinheiro, os donos do ouro e da prata, usam o seu dinheiro para mandar, para pagar a artesãos, para o mais esplendorosamente fazerem ídolos. Para quê? Para que depois o povo os adore. Há aqui uma ideia muito interessante. Não sei se eu estou a inventar, e se eu estiver a inventar, peço desculpa, é só a minha invenção. Mas é muito interessante que há aqui parece-me um círculo vicioso. Ou seja, quem mandava fazer estas peças, ao mesmo tempo também queria ser adorado. Quer dizer, é interessante esta ideia. Aqueles que são ricos e poderosos mandam fazer um ídolo que será o mais espetacular possível para que o povo adore. Mas sabendo o povo que quem mandou fazer foi o rico. Quer dizer, há aqui uma adoração ao mesmo tempo ao ídolo, mas também àquele que paga aquela obra. De alguma maneira, muitas vezes, alguma religiosidade está baseada nisto. Ou seja, alguém que é muito rico e que é supostamente um mecenas, não é? Manda fazer alguma coisa, mas com a ideia de que depois as pessoas pensem assim, aquele senhor ou aquela senhora é tão rico, mas mandou fazer alguma coisa e, portanto, de alguma maneira, o adorar aquela figura está também implícito quem a mandou fazer. Mas isto é um círculo vicioso de perdição. Porquê? Porque o que diz a seguir, e vamos avançar, o que diz a seguir é que nada disto pode ser digno de confiança. Ou seja, nós já não temos tempo, já chegámos ao fim do nosso tempo, já começámos um bocadinho mais tarde, mas hoje não podemos mesmo avançar muito mais. E, portanto, sim, claro, estejam à vontade. Eu já estava a falar há tempo mais, sim, claro. No slide anterior, aquilo que tu mostraste ultimamente, ainda se vê nos nossos dias, né, os donos do ouro e da prata. E o versículo 7, posso só ler? Claro. Diz assim: sobre os ombros o tomam e o levam, e o põem no seu lugar. Ali fica em pé, do seu lugar não se move. E se alguém clamar a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Ou seja, as pessoas agora continuam hoje a adorar uma imagem que não é nada, não é? Não dá resposta. Uma vez, eu e a Paula fomos a um sítio que provavelmente conhecem sítios parecidos com este. É um sítio no norte de Portugal, onde há uma ladeira, até o carro patina, se não tivermos algum cuidado, até o carro patina, até chegarmos lá acima, e é uma ermita, onde antes do Covid, não é? Durante o verão, no mês de agosto, havia uma peregrinação, uma procissão, uma romaria, em que é tirar a imagem, uma determinada imagem de uma santa, não tenho ideia qual é, mas é carregar aos ombros, não é? Sobre um estrado, essa imagem até lá acima. Sendo que isso é feito normalmente em dias em que há um calor extremo. E aquilo é tão pesado que as pessoas têm de se revezar, porque não é toda a gente que consegue levar, pesa muitos quilos, não conseguem levar a imagem até ao topo. Mas cada pessoa que durante alguns minutos carrega essa figura paga para levar. Não é? E essa é uma fonte de rendimento importante de uma determinada paróquia para sustentar as suas atividades durante o ano. Mas que já deixam para que ninguém ocupe o lugar, pagam adiantado para poder carregar. No ano seguinte. E nós não estamos a falar de 25 euros, nem 30 euros. Pagam fortunas para levar. E o que me impressionou foi a dificuldade que é transportar, até a dificuldade que é nós próprios fazermos aqueles metros. Agora, eu não imagino o que é o peso, e provavelmente algumas pessoas até escorregarão, mas isto tudo para dizer o quê? Que o sacrifício que algumas pessoas fazem para que isso corresponda a uma bênção.
não é? No fundo, porquê é que as pessoas fazem isso? Fazem isso até, eu acredito, muitas vezes muito bem intencionadas. Não estou, quer dizer, as pessoas pensam que aquilo vai contribuir para qualquer coisa. E, infelizmente, não contribui. E era isso que Isaías estava a dizer, não é? As pessoas estão a substituir o sacrifício de Jesus no Exatamente. Não só estão a substituir o sacrifício, como estão a pensar que o seu sacrifício as levará a ter uma bênção. Ora, o que é que diz o versículo 7? Nada disto. Não é? Sobre os ombros o tomam, levam-no e põem no seu lugar e ele ali fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá. E a ninguém livra da sua tribulação. Então, qual é a nossa proposta? A nossa proposta é apresentar um Deus vivo. Não é? E o que é que Isaías estava a dizer? Lembrem-se, eu disse há pouco que nós íamos demorar algum tempo, só mesmo alguns segundos. Eu depois, portanto, como é evidente, poderão estudar isto depois como trabalho de casa. Mas Deuteronômio capítulo 8 e versículo 2, Moisés disse ao povo para se lembrarem de como Deus os tinha dirigido e sustentado durante 40 anos no deserto. Não temos tempo de ler esta passagem, mas lembrem-se do que Deus fez por vocês. Josué capítulo 4, Deus mandou que os israelitas erguessem pedras comemorativas para lembrar o povo da sua fidelidade. Isto era importante num contexto material do Velho Testamento. Não temos tempo de ler esta passagem. Êxodo capítulo 13, versículos 1 a 8. A festa dos pães ázimos, era um memorial do que Deus fez para salvar Israel da escravidão do Egito, e esta festa devia ser feita uma vez por ano, a memória. No Novo Testamento, a ceia do Senhor é também um memorial. É o memorial do que Jesus fez para nos salvar da escravidão do pecado. Então, se a memória era mais material, era mais física no Velho Testamento, o Senhor Jesus o que fez ao rasgar o véu do templo se rasgou, e portanto o que é que isso significa? Significa que nós temos acesso direto ao Pai, um acesso que é espiritual, e portanto a ceia do Senhor, hoje no Novo Testamento, deve servir como memória do que Jesus fez para nos salvar da escravidão do pecado. Salmos capítulo 77, Davi lembra-nos exatamente disso. Deus não vai descobrindo as coisas conforme vão acontecendo, não age por impulso. Deus anuncia os seus planos, Deus cumpre e executa os seus planos. Deus não é um Deus que vai, portanto, inventando. Deus tem um plano de salvação da humanidade e Deus cumpre esse plano que previamente foi anunciado. Finalmente, para terminar, versículos 12 e 13 do capítulo 46 de Isaías. Isaías, capítulo 46, versículos 12 e 13. Mesmo para terminar, é a última passagem bíblica desta escola bíblica dominical. Escutem vocês de coração obstinado, que estão longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Obrigado. No versículo 12, Isaías diz ao seu povo duas coisas que nós podemos dizer: isto é só para o povo de Judá, isto não é para mim. Mas se calhar às vezes o nosso coração é um coração rebelde. Se calhar às vezes nós estamos longe da justiça. O que é que isto significa? Significa que não temos a salvação, significa que perdemos a salvação. Não é nada disso. Significa que por vezes o nosso coração nos manda dizer uma coisa diferente daquela que Deus nos está a pedir. Significa que por vezes nós não exercemos justiça, não fazemos aquilo que está correto em relação a nós próprios, em relação aos outros. Então isto é para mim. E o que é que diz o versículo 12? Ouvi-me. Mas Isaías não diz isto de uma forma meramente académica ou quer só apenas de uma forma intelectual. Não. Diz a seguir: farei chegar a minha justiça. Diz, ela não está longe. Mas também diz outra coisa: ela não tardará. E portanto eu estabelecerei o livramento para minha glória.
uma vez mais, a ideia de que tudo o que acontece é para a glória de Deus. E o que é que podemos, então, para terminar, encontrar finalmente neste capítulo 46 de Isaías? A misericórdia, a graça de Deus é algo que deve ser valorizado, que deve ser trabalhado, porque não, na nossa vida, de forma que o nosso relacionamento com Deus seja a cada dia mais perfeito, para que por causa disso também o nosso relacionamento com os outros seja também a cada dia mais perfeito. Fica, como é hábito, uma pergunta que eventualmente pode motivar a nossa orientação durante a semana. Em que áreas da minha vida necessito da segurança de Deus? São perguntas, normalmente, que devem fazer algum sentido, penso eu, com toda a humildade nas nossas vidas. Pelo menos tentam fazer para mim próprio. Em que áreas da minha vida necessito da segurança de Deus? Graça e paz. Nós vamos dar então continuidade ao nosso culto e queremos dar as boas-vindas a todos os que nos estão a ver em casa, especialmente a uma pessoa especial que hoje nos está a ver, que é o nosso querido amigo Joaquim Joca, que é genro do nosso irmão Arsénio, marido da Sónia, e ele neste momento está-nos a ver do hospital, partido do hospital. Portanto, ele passou um momento muito, muito difícil. E hoje consegue estar a ver-nos. A vida dele foi objeto realmente de um milagre. E foram momentos difíceis que a família passou, os amigos passaram, mas o Joca está connosco. E especialmente para ele, o abraço da Igreja da Figueira da Foz, e não vamos esquecer deste nosso irmão nas nossas orações. Também para a Julinha e o Mateus, que continuam aqui connosco. Nós não sabemos os propósitos de Deus para a vida deste casal, mas se pudermos colocar uma cunha a Deus, e se eles um dia puderem vir para junto de nós, então as nossas orações vão nesse sentido. Sejam bem-vindos. O Mateus está a substituir o Caleb e o João Carlos hoje no telemóvel, e nós agradecemos o trabalho do Mateus e podemos ver mais uma vez a bênção de Deus na nossa igreja e na vida de cada um de nós que está aqui presente. Nós vamos cantar, e o primeiro coro que nós vamos cantar é baseado em Salmos 100. Este versículo, este capítulo, é um salmo de ações de graça. E o que é que isto significa? Que nós só temos de dar graças por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E o nosso serviço, aquilo que nós fazemos para Deus, é um serviço de amor. É uma simples resposta de agradecimento à graça que Deus nos tem concedido. E por isso nós vamos cantar. E pedi que todos nós pudéssemos cantar refletindo realmente essas graças que Deus tem dado para a nossa vida. Vamos então cantar. Amen.
João Castro, por isso é que ele não pode estar presente. A Marisa não tem passado bem, tem passado por situações complicadas ao nível da saúde e daí ele não está hoje connosco. Vamos então orar pela Marisa, pelo marido da irmã Diana, também pela irmã Paula, é filha do nosso irmão Fajardo, que está na Suíça e ela está a precisar também das nossas orações. A Anabela, que é cunhada da nossa irmã Célia Moio e é a esposa do irmão Fernando, está a passar por um momento de grande, mas de grande dificuldade e nós, a Igreja, prometeu que iria orar por este casal. Vamos orar também pela irmã Mida, a mãe da Dete, que está a passar pelas suas dificuldades, também pelo marido, pelo irmão da Dete. Vamos orar por eles. Vamos também orar pela nossa irmã Odete Costa, que está à espera então de fazer o transplante do olho. Vamos orar para que Deus possa consolá-la, possa ampará-la e que lhe continue a dar a coragem que ela tem manifestado. Vamos lembrar pessoas que assistem com muita frequência nas páginas do Facebook. Nós não conhecemos, há uma senhora que está sempre presente, sempre, é a nossa congregada Lourdes Cipriana, ela está bem-nos do Brasil e está sempre presente e manda sempre cumprimentos para a nossa igreja, assim como o pastor J. Santos. Vamos lembrar, se puderem apontar estes nomes, nós na sexta-feira passada, eu e o Theo, fizemos uma chamada vídeo com o João Lino, que estava hospitalizado, e ele falava da importância da oração. E ele ainda hoje acha que foi a oração dos irmãos espalhados por todo o país e nas diversas partes do mundo, foi esta oração que o salvou. E por isso eu pedia que não esquecessem estes nomes, pudessem apontar nas vossas agendas, nos boletins que o irmão Fagundes distribuiu, e orassem por estas pessoas, para que realmente a vida delas seja consolada pelo amor de Deus. Nós vamos ler, e o nosso leitor oficial é o Afonso, e portanto eu vou pedir ao Afonso que abra em Salmos 19 e possa ler dos versos 7 a 10. O Afonso tem uma voz alta, forte, e então eu sei que os irmãos lá em casa vão poder ver. O Afonso tem grandes concorrentes aqui na igreja, a nível de leitura. O irmão Francisco e o irmão Mori também fazem leituras altisonantes. Vamos então ler, Afonso. Salmos 19, 7 a 10, diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Obrigada, Afonso. Nós, através desta leitura, podemos perceber que a palavra do Senhor transforma a vida daqueles que se sujeitam à sua palavra. E o verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E é isto que nós temos sentido na nossa vida ao longo dos tempos. A irmã Diana, eu não esqueço a imagem, quando ela entrou na semana passada, estávamos a ensaiar, e ela entrou devidamente equipada, estava muito frio, ela vinha de gorro e nós não a conhecemos, mas percebemos que alguém chorava, e a irmã Diana chorou porque estava na casa do Senhor. E o facto de eu estar aqui e olhar para vós e perceber que nós podemos estar aqui, nós temos o privilégio de estar na casa do Senhor e que muitos dos nossos irmãos estão em casa a ver-nos e que gostariam de estar aqui. A irmã Madalena também ligou na semana passada, no final do culto, e disse: eu não consegui cantar o último coro, porque me emocionei. E portanto, só o privilégio de cada um de vocês, eu poder estar a olhar e as famílias estarem reunidas, as famílias estarem juntas e nós estarmos bem, é realmente uma grande bênção e é a certeza de que a lei do Senhor é perfeita e restaura e fortalece a nossa alma. Nós vamos ter algumas informações.
Ontem, não sei se vamos começar já por aí, ontem começámos a fazer Deus sorrir e já vão perceber que iniciámos o estudo do Evangelho de Mateus e ontem estavam 16 pessoas a assistir ao estudo do Evangelho de Mateus. Foram momentos de partilha, foram momentos de alegria, é sempre uma oportunidade de nós encontrarmos a nossa família, de os vermos, de brincarmos uns com os outros, de perceber como é que estão, se uns estão mais gordinhos, outros estão mais magrinhos, mas é um momento de partilha e de estudo e de crescimento. A escola dominical, obviamente, continua a ser trabalhada, as classes da Avó Madalena continuam a ser gravadas e a ser divulgadas e o boletim continua a ser também elaborado. Cada um de vós poderá levar o boletim, entregar também para as pessoas que não podem estar presentes, entregar aos amigos e no boletim tem também a lista de oração, as pessoas que estão a precisar da nossa oração. No YouTube as nossas lições continuam a ser publicadas, devem divulgá-las, podemos consultá-las. A nossa página continua a ser um bom instrumento durante a semana, vamos falando com muitas pessoas, vamos dando informações acerca do nosso trabalho e também poderão enviar pedidos de oração, pedidos de material também para a página, para o nosso endereço de e-mail. Nós vamos cantar e mais uma vez vamos louvar o nome do nosso Senhor. Vamos louvá-lo no seu esplendor. Não há nada como estar na presença de Deus, não há nada como estar aqui, não há nada como entregar a nossa vida a Deus. Vamos então cantar. Nada como estar em tua presença,
finalizar, e lembrando também dos assuntos que nós pedimos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, bendito é o nome do Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos permite nos reunirmos, ó Deus, para aprender da Tua Palavra, para louvar e adorar o Senhor, ó Deus. Pedimos, ó Deus, nesse momento, que o Senhor visite, ó Deus, cada família aqui representada, que o Senhor visite os nossos irmãos que estão em casa, assistindo pelas redes sociais, que o Senhor visite, ó Deus, os nossos irmãos que estão hospitalizados, aqueles que não conseguem nos acompanhar, seja por qualquer motivo que seja, mas o Senhor sabe, ó Deus, o Senhor conhece cada um dos teus filhos, o Senhor é um pastor que conhece cada ovelha do vosso rebanho, ó Deus, e nós confiamos em Ti, ó Deus, para nos guiar, para nos proteger, para nos alimentar, para nos livrar de todo mal, ó Deus. Nós te pedimos nesse momento que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue conosco no decorrer desse culto. Fala o nosso coração através da Tua Palavra. Usa o Teu servo, ó Deus, que vai trazer a mensagem do Senhor, ó Pai, que ele não fale dele, mas que o Senhor, ó Deus, use para transmitir a mensagem do Senhor para os ó Deus, para que esse culto, ó Deus, para que a palavra do Senhor chegue aos lares, chegue a toda parte do mundo, ó Deus. Que eu continue abençoando a vida de cada um, de todos esses que trabalham em prol, ó Deus, do reino do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos, te pedimos que o Senhor continue conosco no decorrer desse culto. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. O facto de a Paula hoje não ter falado em IBAN não significa que a Igreja não continue a precisar das contribuições de cada um de vós. Então, sabemos que não estamos a pedir para nós, sabemos que a Igreja tem ainda a sua missão de acabar de pagar as instalações que, graças a Deus, já são nossas. Sabemos também que a Igreja tem outros projetos, então, por favor, para os irmãos que estão aqui presentes, não se esqueçam de contribuir para a obra de Deus. Para todos aqueles que nos estão a acompanhar através do Facebook, podem fazê-lo também. Certamente Deus sorrirá através também das vossas contribuições. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, para convencer, para corrigir, para educar, segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. A fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Hoje, como sabemos, estamos durante o mês de janeiro a pensar, a refletir acerca de que serve a Escritura, de que serve a Palavra de Deus. Hoje vamos tentar refletir durante breves minutos acerca de como ler a Escritura. Se está aqui alguém que já sabe tudo acerca de como ler a Escritura, por favor, saia. Ainda bem que ficamos. Apocalipse capítulo 1 e versículo 3. Apocalipse capítulo 1 e versículo 3. Feliz aquele que lê este livro e guarda o que aqui está escrito. Feliz aquele que lê este livro. Bem-aventurado aquele que guarda o que aqui está escrito. Estou eu, de facto, feliz? Com que frequência estou a ler a Palavra de Deus? Permitam-me que repita estas duas perguntas. Por favor, não respondam em voz alta. Estou eu, de facto, feliz?
Com que frequência estou a ler a palavra de Deus? Deuteronômio, capítulo 17 e versículo 19. Deuteronômio, capítulo 17 e versículo 19. Deve tê-la sempre consigo para a ler durante toda a sua vida, para aprender a respeitar o Senhor seu Deus, para cumprir tudo o que está escrito nesta lei e pôr em prática todos estes preceitos. Deve tê-la sempre consigo. Deuteronômio capítulo 17, versículo 19. Para nós cristãos, a Bíblia é a revelação de Deus. E em poucas palavras queremos que serve para mostrar quem é Deus. Portanto, serve para quem está à procura de Deus o encontrar. Como vimos na semana passada, é necessário conhecer e difundir a verdade revelada através da Bíblia. Não só para que os cristãos reflitam a luz, mas para que a sociedade e mesmo quem ainda não é cristão entenda quais são os princípios que permitem uma vida verdadeiramente digna e com sentido. Permitam-me que coloque de novo esta questão. Estou de facto feliz? Com que frequência estou a ler a palavra de Deus? Durante o mês de janeiro estamos a refletir sobre como ouvir, na semana passada, como ler hoje, como estudar no próximo domingo, como meditar, memorizar no dia 24 de janeiro e finalmente, querendo Deus, como aplicar, praticar no dia 31 de janeiro. Relembremos o que diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Que Deus nos guie e nos oriente neste propósito. Antes de começar, devo fazer as seguintes perguntas. Quanto sei sobre a Bíblia? O que sei provém de quê? De ter ouvido histórias da Bíblia? De ter ouvido falar da Bíblia? E será que ouvi falar mal ou bem da Bíblia? Tenho a certeza de que o que sei sobre a Bíblia é fidedigno? Estas são perguntas para cada um de nós. Será que, antes de começarmos, nós podemos e estamos a fazer estas perguntas? Quanto sei sobre a Bíblia? O que sei provém de quê? Em segundo lugar, antes de começar, perceber em que situação é que estou. Salmos 119 e versículo 18. Salmos 119, versículo 18. Diz assim: abre tu os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre tu os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. É muito importante, antes de tudo, percebermos que a oração e o estudo da Bíblia têm de andar juntos. Leiamos a Bíblia, mas oremos a Deus com a mesma frequência também. A Bíblia é um livro de conteúdo espiritual, por isso é importante que a oração nos permita entender melhor o que estou a ler. Antes de começar, vamos fazer as seguintes perguntas. Quanto sei sobre a Bíblia? O que sei provém de quê? Mas vamos tentar também em oração perceber em que situação estamos. Salmos 119 e versículo 18. Abre tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Como ler as Escrituras? 3 passos. 1. Pode parecer de pouco significado, mas vale a pena escolher a Bíblia. A Bíblia não foi escrita em português. Logo, o que temos é uma tradução. Existem várias traduções em português, desde as mais antigas, em linguagem mais arcaica, por exemplo, Almeida Revista e Corrigida, por exemplo. Há algumas traduções mais modernas, mas com rigor. A Nova Versão Internacional, por exemplo. Versões que tentam explicar o significado
em vez de somente traduzir o texto. Por outro lado, podemos ler hoje a Bíblia em papel, online, numa aplicação de telemóvel, mas vamos escolher a Bíblia que nos vai orientar, que vai ser a base da nossa leitura. É muito importante escolhermos a Bíblia que vamos ler no nosso estudo. Muito importante também selecionar um horário e um tempo que vou dedicar à leitura da Bíblia. Se tem pouco tempo, leia 1 ou 2 capítulos por dia. Se tem mais tempo, leia um pouco mais. Mas é importante que dedique um horário específico do dia para ler a Bíblia. Um horário diário, um tempo específico, mas também um local, um espaço, uma postura, um tempo que nos proporcionem qualidade, atenção e concentração. Então, vamos escolher a Bíblia, mas vamos também selecionar um horário, um tempo e um local para podermos ler eficazmente a Palavra de Deus. Em terceiro lugar, muito importante também, ser persistente. É tão fácil desistir como prometer. Se bem que parece haver mais razões para desistir, falta de tempo, falta de disponibilidade, não estou a compreender aquilo que estou a ler, do que para prometer. E, portanto, é tão fácil desistir como prometer. E, portanto, vamos ler o que diz a Palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Portanto, vamos ser persistentes. Pode haver um dia, pode haver um local, pode haver uma altura em que nos apetece não ler. É exatamente por causa disso que é necessário ser persistente. Finalmente, algumas sugestões. Humildes, honestas, em jeito de síntese, mas tendo sempre em vista a maturidade. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, diz assim: portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo o engano, de toda a hipocrisia, de toda a inveja, de toda a espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Livrem-se, livremo-nos, livre-me eu da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja e de toda a espécie de maledicência. Portanto, quais são algumas das sugestões? Ler sistematicamente. Não vamos abrir a Bíblia ao acaso. Não vamos hoje ler uma passagem, amanhã outra. Não. Vamos escolher um plano de leitura. Por exemplo, o nosso boletim. Se abrirem os boletins, o nosso boletim tem um plano de leitura. Sigamos, por exemplo, esse plano de leitura. Sabem que se dedicarem 20 minutos por dia, se dedicarmos 20 minutos por dia a ler a Palavra de Deus, sabem o que vai acontecer? Vamos ler a Bíblia toda no ano. Só custa dedicarmos 20 minutos por dia. E nós dedicamos 20 minutos do nosso dia a tanta coisa. Às vezes coisas que não têm significado rigorosamente nenhum. Não vou falar em Facebook, nem YouTube, nem telenovela, nem futebol, nem nada. Mas se dedicarmos 20 minutos diários, nós vamos ler a Bíblia toda no ano. Ler uma Bíblia
que não esteja já sublinhada, ou que tenha já anotações minhas ou de outra pessoa. Não estou a dizer para não usarmos uma Bíblia de estudo. Podemos usar uma Bíblia de estudo, mas é aconselhável que não usemos uma Bíblia que já foi anotada, ou por mim ou por outra pessoa anteriormente, se possível. Ler num lugar tranquilo. Eu sei que há pessoas que dizem que gostam mais de estudar no café, ou com muito barulho à volta. Talvez isto seja tranquilo, não sei. Mas vamos procurar um lugar tranquilo, um horário apropriado. Talvez um horário que não faça com que durmamos ao fim de 10 segundos de começar a ler a Bíblia. Talvez um horário que esteja apropriado para que a nossa concentração seja melhor. Sublinhar, pintar os versículos principais. E, eventualmente, no final de cada trecho que lemos, colocar 2 questões que aprendemos, alguns de nós, há muitos anos atrás. Era aquilo que nos era sugerido, por exemplo, na hora silenciosa da Palavra da Vida. Mas são 2 perguntas que nunca mais esqueci. No final de cada passagem que lemos, tentemos colocar estas 2 questões. Podem parecer muito simples, mas resultam em todas as passagens. A primeira é: o que é que o autor está a dizer? O que é que o autor está a dizer? A segunda: como é que isto se aplica à minha vida? Não há nenhuma passagem bíblica que não possa ser respondida através destas 2 questões. O que é que o autor está a dizer? Como é que isto se aplica à minha vida? O moço de recados. Era uma vez um homem muito rico que no dia do seu aniversário convocou todos os seus os empregados para os presentear. Colocou então sobre a mesa da enorme sala diversas Bíblias e uma pequena quantidade em dinheiro. E foi perguntando a cada um dos seus funcionários: o que é que preferes? Esta Bíblia ou este valor em dinheiro? Eu gostaria de receber a Bíblia, respondeu o cocheiro. O cocheiro, não é aquele que tratava dos coches, dos cavalos. É uma história já muito antiga. Eu gostaria de receber a Bíblia, respondeu o cocheiro. Mas, como não aprendi a ler, o dinheiro ser-me-á bastante útil. E, portanto, levou o dinheiro. A minha mulher está lamentada, disse o jardineiro. E por esta razão eu tenho necessidade do dinheiro. Noutra circunstância, escolheria, sem dúvida, a Bíblia. E levou também o dinheiro, o jardineiro. Eu sei ler, disse a cozinheira, porém nunca encontro tempo para sequer folhear uma revista. Portanto, aceito também o dinheiro. E levou o dinheiro. Finalmente chegou a vez do moço de recados. Sabendo-o bastante necessitado, o patrão adiantou-se em dizer: certamente também irás preferir o dinheiro para comprar algo, não é isso, meu bom rapaz? De facto, estou a precisar muito de uns sapatos, mas vou preferir a Bíblia. Sempre quis ter uma. A minha mãe ensinou-me que a palavra de Deus é melhor do que o ouro. Ao receber a sua Bíblia, o rapaz começou a folheá-la e encontrou dentro dela uma avultada quantia num cheque. Os seus olhos encheram-se de brilho e agradeceu efusivamente pela grata surpresa. Salmos 19, 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o testemunho dos favos. Graça e paz. Amém.